Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Sinal verde. Antagonistas. O adversário que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha.
Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade. E hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder.
aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos e nunca deixastes de acolher a todos. Vinde em nosso socorro neste momento em que o medo nos aprisiona. Libertai-nos do mal, da pandemia, que avança sobre o nosso Brasil e todo o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Olhai por nós e por todos aqueles que estão infectados com o coronavírus. Acolhei junto a Ti as almas
de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo e libertai do medo os que se encontram como casos suspeitos. Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias nesse momento em que caminhamos lado a lado com o medo do contágio. Amado Jesus, que não nos falte a fé nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal, que rapidamente tende a crescer a cada dia. Auxiliai com tua graça os profissionais da área da saúde, que neste momento são colunas que nos ajudam a seguir em frente. Dai-nos tua mão e concedei-nos a paz diante dessa tempestade que nos rouba a serenidade. Em ti confiamos e em teu sagrado coração nos refugiamos, neste momento em que o mundo clama por tua infinita misericórdia. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco. Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, ele está estudando sobre Deus. E na questão 14, ele vai abordar a questão do panteísmo. Panteísmo é uma doutrina, não chega a ser uma doutrina, mas uma convicção que Deus estaria em toda parte. Então Deus está na natureza, nas plantas, nos animais, na água, nas cachoeiras, nas estrelas, né? A pessoa pensa, não, eu acredito que exista um ser que está em todas as coisas, um ser que eu posso tocá-lo através, principalmente da natureza. Então, em síntese, de forma muito resumida, o panteísmo seria isso, que Deus é algo que está nas coisas, é algo que todas as coisas se confundem com Deus, né? Então existe uma confusão entre Criador e criatura. Deus não é apenas o Criador, mas Deus, Ele é a própria coisa. Então a planta é Deus, a cachoeira é Deus, o céu seria Deus, então tudo seria parte de Deus. Então Kardec pergunta na questão 14 do Livro dos Espíritos o seguinte: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ou seja, Deus seria então essa junção de tudo que existe no universo? Essa seria então a doutrina do panteísmo, pan tudo, theos Deus, né? E os espíritos, para responder, eles dividem a resposta dessa pergunta de forma bastante interessante em duas partes. A primeira parte, eles dão uma resposta sintética, reduzindo a questão, né? Que diz o seguinte, eles vão dizer da seguinte forma: se fosse assim, ou seja, se Deus fosse a resultante então de todas as coisas, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Uma coisa que nós temos muito claro é que Deus é um ser eterno, imutável, imaterial, onipresente, onisciente e principalmente único. Se houvessem dois deuses, então esses deuses não seriam completos, ou seja, a qualidade que um teria, o outro não teria. Então, se um tem a qualidade que o outro não tem, ele é um ser incompleto. Falta alguma coisa nesse Deus. Então, se falta alguma coisa nesse Deus, ele não é infinito ao extremo. Então, é um Deus que, para a nossa razão, ele não é concebível, porque é um Deus que falta algo nele, se ele não for um Deus único, separado das suas criaturas. Então, o primeiro ponto que os Espíritos estabelecem é isso, que Deus é um ser único e que está
além da sua criação. Deus não pode ser a própria criação. Mas a segunda parte da resposta, que é a que nos interessa mais, eles vão dizer o seguinte: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Ou seja, o essencial é que nós entendamos que Deus existe. Crede-me, não vás além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Porque às vezes esse estudo sobre Deus, a temática de Deus dentro da filosofia, ao longo da história, é um dos itens mais complexos. Porque provar a existência de Deus é algo que vai além da concepção humana. Por isso que eles vão dizer assim: não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixais, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. A nossa compreensão de Deus, a nossa aproximação por Deus, nós vamos começar pelas coisas que nos tocam, ou seja, começando por nós mesmos e pelos próximos que nos rodeiam, né? Estudai, continuam eles, estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Ou seja, que estão falando o seguinte: olha, deixa de lado, às vezes, alguma elucubração de pensamento que não vai levar a nada e reflita um pouco mais sobre as suas próprias imperfeições, aproxime-se do seu próximo, tente compreender a natureza à sua volta, que será muito mais valioso para você, vai ser muito mais precioso esse tempo do que perder um labirinto, como eles dizem, né? Que a gente não vai conseguir sair dele. É como às vezes querer compreender questões que estão um pouco além do nosso alcance, questões de o infinito, coisas que nossa razão ainda, nossa percepção, nosso pensamento é ainda pequeno para poder compreender. Diz que compreender nós, na condição que nós estamos, querer compreender Deus é como se a gente pedisse a gota d'água para definir o oceano. A gota d'água, ela está no oceano, a gota d'água, ela tem o sabor da água salgada, mas ela está muito longe de poder compreender o oceano. E assim somos nós. E Emmanuel, no livro Cura, a primeira chamada Perante Deus, ele vai dizer o seguinte: se houve alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o supremo Criador do Universo, esse alguém foi Jesus, que o representava sublime à frente da humanidade. Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-lo a nós outros, não se perde em cogitações de inteligência, de vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência, nem fantasia. O mestre inovidável serviu apenas, elegendo no amor puro e irrestrito a força de sua mensagem inesquecível. De todas as criaturas, busca a melhor parte para exalçá-los à glória excelsa. Doutrinando os doutores do templo, não lhes menosprezou a cultura, apenas esclarece-os. Em contato com Zaqueu, não lhe amaldiçoou os haveres, auxilia-o a usá-los. Junto de Madalena, não lhe vergasta a condição de mulher sofredora. Só ergo-lhe
o bom ânimo. Ao pé dos enfermos de todos os matizes, não lhes destaca os erros e os compromissos. Ajuda simplesmente. Sofrendo a negação de Pedro, não lhe condena a atitude. Espera a hora justa de ampará-lo com segurança. Perseguido de Saulo, não lhe arroja a alma ardente aos pântanos infernais. Procura-o com bondade e transforma-o para o bem. É que somente o amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. Vou repetir o que Emmanuel diz. É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. E é ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele nos trazia das esferas resplandecentes de luz a terna sabedoria. Limitou-se à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus, a causa de todavia, como sendo nosso Pai. Porque a nossa compreensão de Deus, ao invés de nós nos perdermos em concepções, em raciocínios que às vezes não vão levar a nada, que nós possamos tentar nos aproximar do nosso Pai, através do amor, através da ação, através do entendimento do nosso próximo, porque é vivendo o amor. Mas viver o amor é compreender, é entender, é servir, como disse a lição de Emmanuel, né? Porque é assim, vivendo esse amor, que nós vamos começar a perceber o amor de Deus, né? Uma outra lição de Fonte Viva, Emmanuel vai dizer, a lição intitulada Pai Nosso, diz o seguinte: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Porque, como diz o salmista, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que através do coração, essa seja a nossa atitude de compreensão de Deus, de ver Deus através das belas coisas, mas principalmente nós nos aproximemos de Deus através do sentimento, através do coração. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus.
Boas noites, meus irmãos. Que as bênçãos de Jesus se façam em nossos corações, nos amparando, fortalecendo, assistindo, nos inspirando para o estudo dessa noite. O nosso estudo será do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e no item 6 vai falar sobre a destinação, a finalidade da Terra e o porquê, qual a causa de tantas dores, de tanto sofrimento, de tantas misérias aqui na Terra. Kardec inicia dizendo que uma pessoa que, ao analisar todas as mazelas, toda a maldade, todas as grosserias que os homens fazem, ele pode concluir que a espécie humana boa coisa não é. E Kardec então nos fala de que esse raciocínio não é um raciocínio correto. Quando nós saímos da cidade, quando nós vamos para o campo, estamos em um local onde existem pouca luz, pouca luminosidade, nós então nos deslumbramos com o espetáculo grandioso que o céu apresenta. A beleza dos astros celestes, das estrelas, dos planetas que vislumbramos, enche-nos os olhos e enche-nos o coração, e não há como de nós não meditarmos na grandeza do nosso Criador, na grandeza do nosso Pai. Ao olharmos para o céu, nós vemos as estrelas, que são aqueles corpos celestes que emitem luz, os planetas que giram ao redor das estrelas. Nós fazemos parte, pela Terra, do Sistema Solar. O Sol é a nossa estrela por onde nós orbitamos. E esse nosso Sol, ele faz parte da Via Láctea. Somente na Via Láctea existem 100 bilhões de estrelas, onde o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. E os astrônomos calculam que hajam mais de 100 bilhões de galáxias. São números assim que é até difícil para o nosso raciocínio, para o nosso entendimento. Mas então nós passamos a compreender que esses mundos, esses planetas, são a moradia que Jesus se refere, que Jesus diz. São as muitas moradas, são os locais onde os espíritos, onde a humanidade, que são aqueles seres dotados de razão, habitam. E esses mundos, eles são diferentes de acordo com a condição desses espíritos, mais ou menos materializados, mais ou menos evoluídos. Os espíritos habitam os mundos de acordo com a sua condição espiritual. Então nós vamos analisar a condição espiritual da nossa Terra. Nós, pelas informações que temos, através de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, tivemos a participação de Jesus na formação da nossa Terra há mais de 4 bilhões de anos. Jesus então iniciou o processo da formação da nossa Terra e, com o auxílio de outros espíritos, auxílio de espíritos que foram encarregados por ele, fizeram todo o trabalho de formação material da Terra para que há 2 milhões de anos atrás pudessem receber os pródromos, o início das primeiras formas de vida, através das formações unicelulares que viviam nas águas, porque a superfície ainda não havia condições de sobrevivência, e daí as formações unicelulares evoluíram para as formações pluricelulares e deram origem então às outras espécies, aos outros animais que depois passaram para viver na superfície da Terra. E que apenas 200 mil anos atrás é que nós
os espíritos que estávamos aqui na Terra, naquela fase inicial, é que fomos dotados da razão, desta capacidade de entendimento. Há 200 anos atrás, os nossos antepassados que viveram na época da caverna e que foram povoando a Terra, os mundos, eles evoluem e os espíritos evoluem junto com os mundos. E nessa evolução, o homem chegou ao estágio de conquistar a razão. Para que pudesse haver um melhor crescimento, um melhor desenvolvimento desses seres, desses espíritos que já aqui habitavam, Jesus faz uma nova intervenção. Ele então faz uma busca e traz para nós espíritos que possam fazer com que nós possamos dar uma acelerada no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento moral, no nosso crescimento intelectual. Nós podemos dizer que nós estamos saindo de uma fase de um mundo primitivo, de um mundo ainda onde nós estávamos vivendo sob a lei do mais forte, onde um mundo onde as coisas materiais é que exerciam o fascínio e a força, onde o moral, a moralidade estava pouco desenvolvida. Informa-nos Emmanuel, então, que na constelação do Cocheiro existia uma estrela de nome Capela, sob a qual giravam, orbitavam vários mundos. E um desses mundos atingiu um crescimento moral e intelectual importante. Mas havia uma série de espíritos que não estavam acompanhando esse crescimento e esse desenvolvimento e já chegaram à conclusão que eles estavam, então, já dificultando aqueles espíritos que lá estavam. É como se nós tivéssemos numa escola, numa classe, onde temos 50 alunos e nós temos lá meia dúzia de alunos que ficam lá no fundo, naquele fundão, conversando, bagunçando, atrapalhando. Chega no fim do ano, eles são reprovados. Chega uma nova turma e eles continuam do mesmo jeito. Aquela turma consegue sair e eles não. Mas chega um ponto, então, em que esses elementos, para deixar de atrapalhar aqueles que estão estudando, aqueles que estão buscando aprender, crescer e melhorar, precisam ser afastados daquilo ali, para não atrapalhar mais esses outros. Isso então aconteceu lá num desses mundos de Capela. E esses espíritos então são trazidos por Jesus através do seu amor, que propõe a eles que eles venham para cá para ajudar esse desenvolvimento e esse crescimento, e que eles os auxiliariam para que eles pudessem depois fazer o processo de volta quando eles tivessem condição para os seus mundos de origem. Então nós temos aí, a partir da chegada desses espíritos de Capela, um novo impulso, um novo crescimento aqui na Terra. Esses grupos se dividiram em 4 grupos principais, como nos fala Emmanuel, que deram origem à civilização egípcia, à civilização da Índia, aos povos brancos. Aí existe a formação então da raça branca, que se espalha através da Europa, e os judeus. Os judeus, um povo que veio porque traziam uma religiosidade alta, mas traziam também o orgulho incrustado em si. E além do orgulho, o sentimento de exclusivismo, de não se misturarem. E esses espíritos, então, vêm aqui para a Terra e iniciam, então, o seu processo de crescimento, de desenvolvimento e de renovação espiritual. E Jesus, conforme as suas promessas, vem auxiliando, enviando os seus emissários, enviando os espíritos para auxiliá-los
E esses espíritos, que nós chamamos dos profetas, os médiuns, trazem a sua mensagem, trazem os seus ensinamentos, trazem as suas luzes, mas muitas vezes de maneira localizada, de maneira que não tinha como uma difusão global. Mas as luzes são lançadas em diferentes partes da humanidade, em diferentes civilizações. Mas com o aparecimento em torno de 1500 anos antes da vinda de Jesus, de Moisés, é dado então um novo salto. Porque Moisés, o legislador hebreu, ele trabalhando junto com o povo hebreu que saiu da escravidão que estava no Egito e que foi em busca da terra prometida por Deus, que traziam algo muito importante para todos nós, que era a ideia de que um Deus único, que seria a base para a formação da religiosidade. Esses espíritos que ali estavam receberam, junto com Moisés, através da inspiração dos benfeitores espirituais, os 10 mandamentos, que é o nosso grande código divino de conduta aqui na Terra. Os 10 mandamentos são tão importantes que eles são atuais nos dias de hoje. Então, a partir daí, tem-se a noção de que certas condutas são nocivas. Que todos nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de nós podemos fazer o que nós quisermos, mas que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. E que a partir de agora, ao tomarmos conhecimento destes mandamentos, todas as vezes que nós infringirmos, nós estamos indo contra a lei de Deus. Então, roubar, matar, cometer adultério, falso testemunho, são todas situações agora previstas numa lei, a lei de Deus. Então não existe mais a desculpa do desconhecimento. Não existe mais. Todos nós, então, sabemos e vamos ser responsáveis pelos nossos atos, pela nossa conduta. Os homens, então, assumem, começam, então, a praticar esses ensinos. Embora não sejam a maioria, mas grande parte já começa, então, a se destacar. Grande parte já começa a fazer o seu progresso. Jesus, então, assentado essas bases, vem ele pessoalmente trazer os seus ensinamentos, trazer os seus ensinos, para que nós possamos, através da sua lei, que é a lei do amor, a lei da caridade, fazer com que possamos desenvolver em nós as características que possam nos conduzir ao reino dos céus. Reino dos céus entendido como o nosso equilíbrio interior, como a nossa paz, como a nossa harmonia. Nós temos o livre-arbítrio. E Deus, na sua sabedoria, colocou em cada um de nós as suas leis naquilo que nós chamamos de consciência. É como se tivesse colocado um chip em cada um de nós e nesse chip estivesse ali toda a sua lei. É claro que esse chip implantado, ele vai ser decodificado com o tempo. Porque é preciso que nós desenvolvamos para irmos pouco a pouco, abrindo todo este arquivo com tudo que ali está. Nós precisamos então decodificar. Por isso é que nós fazemos, por isso é que nós dizemos que nós estamos desenvolvendo a consciência em determinados assuntos, em determinadas situações, porque nós estamos então trabalhando esse chip, essa lei em cada um de nós. E os Espíritos nos falam que o homem, ele só é infeliz quando ele vai contra essa lei.
E quando ele vai contra essa lei, ele cria então uma situação de desequilíbrio. Se ele for consciente, ele vai criar um sentimento de culpa por aquilo que ele fez. Ou ele vai criar uma situação em que a condição que ele agiu vai criar uma situação vibratória que vai haver repercussões, principalmente sobre o corpo espiritual. E nesse corpo espiritual, que vai ficar a memória dos nossos atos, o resultado de tudo aquilo que nós fazemos. E esses desequilíbrios que nós temos, que se traduzem no corpo espiritual, irão se manifestar como perturbações e desequilíbrios nas nossas próximas existências, que serão então nas formas de enfermidades, de doenças, perturbações físicas, perturbações emocionais, perturbações mentais, pelos desequilíbrios que nós fizemos. Aí então, nós estamos numa fase em que nós estamos espiando o erro que nós cometemos. A expiação é uma pena que o Espírito tem para a correção de um erro que ele fez. Então nós passamos então a expiar o nosso passado, a expiar então os nossos erros. E a Terra, dada a sua condição de mundo de expiação, ela traz um grande número de espíritos em que o mal ainda sobrepuja o bem. E por o mal sobrepujar o bem, é que nós vemos ainda tanto atraso, tanta ignorância, tanta maldade e, por consequência, tanta dor, tanto sofrimento, tantas dificuldades. Mas esses outros espíritos também que estão fazendo o seu progresso, eles podem querer acelerar o seu crescimento. Eles podem querer novos conhecimentos. E eles então, ajudados pela bondade divina, buscam então situações onde eles possam pôr em prova aquilo que eles já desenvolveram, ao mesmo tempo possam passar por situações onde eles possam desenvolver qualidades e virtudes que o ajudem e que façam com que eles ascendam no seu degrau espiritual. Então aí nós vamos ter as provas, que são aquelas situações que o Espírito passa para aferir os seus conhecimentos, para ganhar experiência, para dar um salto no seu desenvolvimento. E aqui na Terra, então, estas provas, por ser um mundo ainda tão material, se fazem através das vicissitudes materiais. São as dores. A dor é um importante estímulo de crescimento que a bondade divina coloca ao nosso favor. É um instrumento de correção para todos nós. Então, esses espíritos passam então pelas vicissitudes, pelas dores, pelo sofrimento físico, pelas enfermidades, pelo sofrimento moral, pelas dificuldades financeiras, são colocados em locais onde tem que conviver com pessoas de difícil trato, são colocados em locais onde precisam exercitar a tolerância, a compreensão, a fraternidade, o respeito, o amor. E, quando conseguem, ascendem à sua condição espiritual. Por isso que a Terra é esse mundo de expiação e de provas, onde existem espíritos que estão fazendo o acerto dos seus erros do passado, enquanto outros se submetem a novas situações para que possam ganhar novas experiências e novos conhecimentos. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o mundo vai crescendo e melhorando espiritualmente. E nós vamos chegar a uma condição
onde todos esses espíritos irão fazer progressos. Todos nós iremos progredir moral e intelectualmente. Mas como a natureza não dá salto, a natureza espiritual também não dá salto, esse crescimento ele será gradativo. Então nós vamos chegar a uma condição em que o mal irá diminuir, o bem irá crescer, até um ponto em que haja um equilíbrio entre o bem e o mal, e depois em que o bem sobrepuja o mal. Estaríamos então aí chegando no mundo de regeneração, que é aquilo que nós almejamos e é aquilo para onde nós estamos encaminhando. Nesse processo lento, esse processo que nós vamos fazer agora, nesse terceiro milênio, a passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. É isso que todos nós buscamos, é isso que todos nós temos que buscar através do estudo, do trabalho, através da prática do bem, através da vivência dos ensinamentos de Jesus. E aí nós teremos então um mundo melhor. Não passaremos por situações tão difíceis como nós passamos. Seremos então mais felizes. Felizes no sentido de paz interior, de equilíbrio e de harmonia. Hoje nós vivemos momentos muito difíceis aqui na Terra. Essa pandemia que ora chegou está trazendo muita dor, muito sofrimento. Quantas famílias são destroçadas? Morre o pai, morre a mãe, deixando os filhos, muitas vezes pequenos. As mães grávidas, que dão à luz e depois desencarnam e as crianças ficam aí sem mãe. Quantos pais de família desencarnam, quantos lares são destruídos, quanto sofrimento, quanta dor, mesmo aqueles que adoecem e que se curam, carregam as sequelas destas enfermidades e também as consequências na economia que a pandemia traz, trazendo também o desemprego, a falência das empresas, trazendo então a miséria, a fome, a dor. São situações próprias de mundos de expiações e provas, onde nós devemos aproveitar para podermos exercitar o nosso lado então fraterno. Podemos exercitar os ensinamentos de Jesus, espalhando o conforto, espalhando a consolação para todos aqueles que estão ao nosso lado, para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que nos procuram, dando uma palavra de estímulo, de fé, de consolo, de esclarecimento. Ao mesmo tempo que devemos buscar de nossa parte diminuir as carências materiais para aqueles que sofrem, estimular a solidariedade, procurarmos aqueles que estão mais necessitados e levarmos para eles aqueles recursos que farão grande diferença nas famílias. Lembrarmos as palavras de Jesus, que todas as vezes que nós alimentarmos a uma dessas pessoas, todas as vezes que nós dermos um copo de água a um sedento, que nós demos um alimento para um faminto, é como se estivéssemos fazendo para ele. E se nós aproveitarmos esta oportunidade, se nós desenvolvermos os talentos que trazemos conosco, nós vamos diminuir muita dor, muito sofrimento, muita perturbação e muito desequilíbrio. Que Jesus então possa nos amparar, possa nos assistir, hoje e sempre. Que assim seja.
queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.